Vocês estão vendo que a movimentação da Auren vinha aqui, ó, respeitando essa linha de tendência de alta há anos. Há anos. E o que aconteceu agora? Exatamente nesse ponto aqui, essa linha deixou de ser respeitada. Exato, por isso que eu tô falando para vocês que a Auren saiu do canal de alta. E aí, alguns amigos entraram em desespero, investidores entraram em desespero. Quando ela comprou a AES Brasil, muita gente falou agora não vai distribuir dividendos, começou a vender. E esse movimento de venda pôde ser percebido justamente aqui, ó, de julho de 2024 até agora, o presente momento. Que esse ponto de preço praticado agora em Auren, é um ponto de preço que eu gosto de chamar de zona de contexto de compra. Por que zona de contexto de compra? Mas quando o Graham escreveu esse livro aqui, que é originalmente da década de 70, ele falava o seguinte: você deve procurar por boas empresas em momentos impopulares. Ora, a Auren é uma boa empresa? É. Está vivendo um momento impopular? Tá. Ela está vivendo um momento extremamente impopular. Por quê? Porque muita gente está pensando assim, ó, só vai distribuir dividendo daqui a 2, 3 anos. A empresa acabou de comprar a AES Brasil, está muito alavancada, está muito endividada. É hora de eu pular fora desse barco. É aí que um investidor, por exemplo, institucional, um grande investidor, assim como foi Benjamin Graham, ele entraria e olharia com carinho para essa ação. Estamos num dos melhores pontos de preço da história para a compra de Auren, tá? Isso eu digo com todas as letras, tá, pessoal? Falando sobre Auren ainda, a gente vai perceber, tá, pessoal, que a gente tem um PVP de Auren em 0,71. Ou seja, ela nunca esteve tão descontada nesses últimos 3 anos, tá, pessoal? Bom, primeiro, eu quero que você entenda algumas coisas aqui antes da gente começar a falar sobre Auren Energia. Bom, a gente já falou em Auren, algo bem óbvio, né? Para quem acompanha esse case, que a Auren incorporou as ações de AES Brasil, certo? Então, a Auren passou agora a operar com seus ativos, que já existiam, e também com o ativo de AES Brasil. Automaticamente, a gente pode entender que, em princípio, a matriz energética da Auren também ficou mais diversificada. Afinal de contas, a AES Brasil também tinha bastante operação na área de energia eólica, tá? E isso é algo que vai somar muito também ao case de Auren, tá? Então, toda a parte ali de energia eólica da AES Brasil, que era um dos destaques da AES, ela passou agora a ser de Auren. Sendo que, devido à empresa não estar distribuindo tantos proventos nesses últimos meses aí, devido à compra da AES Brasil, o que aconteceu? Aconteceu esse movimento aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Deixa eu destacar aqui, ó. O que aconteceu? Esse movimento absurdo aqui, ó. Vendas e mais vendas. Parece que o Thor apareceu aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Parece que o Thor pegou a marreta dele aqui, ó, nesse ponto e falou, ó, daqui não passa. E deu uma martelada aqui para baixo em Auren. Mas, vamos lá. O que eu quero que você entenda, e aqui a gente está diante do gráfico semanal de Auren. Então, conseguindo, só de olhar o gráfico, observar algumas coisas em Auren, prestem bem atenção, porque agora eu vou ativar o meu desenho de análise em Auren. Olha só. Essa aqui é a análise de Auren. É a análise de Auren durante todo o percurso de 2009 até
2024, tá? Ou seja, eu tô falando aí de bastante tempo, né, pessoal? De 2009 até 2024. Para vocês terem uma noção, aqui é 2009, tá? Esse ponto onde eu tô passando o mouse aqui é 2009. Ora, a Auren de 2009 para frente, deixa eu até desfazer aqui algumas marcações para a gente fazer passo a passo. E isso aqui vai valer talvez a inscrição na tropa do Lipe, lá do Everton e também do nosso amigo Cleiton aí, né? Quem sabe, né? Vamos ver se o pessoal vai vir fazer parte da tropa do Lipe após essa live. Bom, a Auren, de 2009 para frente, ela estava dentro desse canal de alta. Poxa, Lipe, o que é um canal de alta? Essa figura que vocês estão vendo aqui é marcado por essas linhas amarelas, inferior e também a linha amarela superior. Basicamente, um canal de alta, a gente tem uma movimentação dentro desse limiar marcado pelas linhas, onde a gente bate no topo, vem para o fundo, bate no topo novamente, vem para o fundo, e por aí vai, tá, pessoal? E por aí vai. Bom, conseguiram observar aí, pessoal? Olha só, prestem atenção, a gente tinha uma movimentação de alta na Auren dentro desse canal de alta que vinha desde 2009, tá? E é muito simples entender que num canal de alta, quando a gente bate no topo do canal, a gente faz o quê? A gente desce e busca o fundo do canal. Quando a gente bate no fundo do canal, o que a gente tende a fazer novamente? Voltar ao topo, como aconteceu nesse ponto aqui. Bom, diante disso, pessoal, isso é uma explicação básica do que é um canal de alta, simplesmente é uma movimentação de preço. Dentro dessas linhas que vocês estão vendo aí, dentro das linhas amarelas, com topos e fundos ascendentes, o que aconteceu agora, exatamente nesse ano de 2024 para esse início de ano de 2025? Aconteceu simplesmente que a gente perdeu esse canal de alta. A gente perdeu esse canal de alta. Bom, como assim perdeu o canal de alta, Lipe? Me explica essa história. Bom, vocês estão vendo que a movimentação da Auren vinha aqui, ó, respeitando essa linha de tendência de alta há anos. Há anos. E o que aconteceu agora? Exatamente nesse ponto aqui, essa linha deixou de ser respeitada. Exato. Por isso que eu estou falando para vocês que a Auren saiu do canal de alta, onde ela vinha performando desde 2009. E aí, alguns amigos entraram em desespero, investidores entraram em desespero. Quando ela comprou a AS Brasil, muita gente falou, agora não vai distribuir dividendos. Começou a vender. E esse movimento de venda pôde ser percebido justamente aqui, ó, de julho de 2024 até agora, o presente momento. Inclusive, a gente teve uma desvalorização em Auren. Desvalorização em Auren. Se a gente for contar o preço de hoje, por exemplo, contando o preço de hoje, uma desvalorização de 32%. Tá? No fundo máximo de Auren, chegou a ter uma desvalorização. Deixa eu ver aqui que meu mouse deu uma bugada. No fundo máximo de Auren, a desvalorização foi algo em torno de 38%, tá? Então, o que eu quero que você me entenda? E agora eu vou mudar aqui para o time frame mensal, tá? Olhando para o time frame mensal em Auren, a gente observa que o preço agora de Auren, em fevereiro, tá? Em fevereiro de 2025, tá aqui, ó, citado nessa faixa aqui. Se a gente traçar uma linha durante toda a história de Auren, olha que interessante que a gente vai observar. Olha que interessante. E isso aqui já vale o seu like, isso aqui já vale a sua inscrição, e isso aqui deveria valer a sua assinatura na Tropa do Lipe. Deveria valer, tá? Mas muita gente vai preferir confiar em alguns influencers aí que tem mais de 200, 500, 1 milhão de seguidores que não falam nem perto disso que eu vou falar aqui agora. Observe que o ponto atual de preço de Auren, que é esse ponto aqui, ó, em R$ 8,00
R$1,47, que é essa linha pontilhada que vocês estão vendo aqui, verde, é um ponto de preço que foi praticado aqui em fevereiro de 2018. É um ponto de preço que foi praticado aqui em junho de 2016. É um ponto de preço que foi praticado aqui em janeiro de 2013. É um ponto de preço que formou fundo aqui também em junho de 2010. Ele é um ponto de preço que passou perto do topo de novembro de 2005 e também está perto do preço aqui de topo de maio de 2001. O que isso quer dizer, cara? O que isso quer dizer? E muitos aqui vão falar assim, Lipe, você tá ficando maluco. E se alguém acha que eu tô ficando maluco, pode falar que eu tô maluco, pessoal. Pode mandar até aí no chat que você é maluco, você não entende nada. Fique à vontade para se manifestar, tá? Eu não tenho nada contra manifestações livres aqui. A gente está num país democrático e livre. Então percebam que esse ponto de preço praticado agora em Auren, é um ponto de preço que eu gosto de chamar de zona de contexto de compra. Por que zona de contexto de compra? Porque é aqui, meu amigo e minha amiga que está assistindo essa live, é aqui que os grandes institucionais como o Banco do Brasil, Itaú, grandes investidores no mercado, sendo pessoas jurídicas ou pessoas físicas que acreditam em Auren, vão acumular de uma maneira abrupta ações da Auren para o longo prazo. Enquanto muita gente se desespera, e é isso que Benjamin Graham nos falava, tá? Quando ele escreveu esse livro aqui, ó, Investidor Inteligente. Olha só, preste atenção no que eu vou falar. Quando Benjamin Graham escreveu esse livro aqui, que é da década de 70, tá? Que já está em várias edições aqui, eu nem lembro qual que é a edição desse livro aqui. Tem que até ver qual é o número dessa edição. Mas quando o Graham escreveu esse livro aqui, que é originalmente da década de 70, ele falava o seguinte: você deve procurar por boas empresas em momentos impopulares. Ora, Auren é uma boa empresa? É. Está vivendo um momento impopular? Tá. Ela está vivendo um momento extremamente impopular. Por quê? Porque muita gente está pensando assim, ó, só vai distribuir dividendo daqui a 2, 3 anos. A empresa acabou de comprar a AS Brasil, está muito alavancada, está muito endividada. É hora de eu pular fora desse barco. É aí que um investidor, por exemplo, institucional, um grande investidor, assim como foi Benjamin Graham, ele entraria e olharia com carinho para essa ação. E olha que curioso, lembra quando eu falei lá em Banco do Brasil sobre a questão do 1, 2, 3 de venda? A gente pode estar formando agora em Auren, no gráfico mensal, o 1, 2, 3 de compra. Que é simplesmente essa formação aqui, ó, que eu vou fazer agora, igual escolinha da tia Teteca, ó. Uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta. Isso aqui pode representar essa formação aqui, ó, que eu acabei de fazer para vocês, pode acontecer agora, nesse mês, em Auren. Observem que a gente, no mensal aqui de fevereiro, está formando um candle com a mínima mais baixa, que esse candle anterior aqui, que é vermelho, e um candle de compra. É um candle verde. Então a gente está tendo isso aqui, ó. Olha só, exatamente a gente está tendo isso aqui em Auren. Uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta. Se eu fechar o mês de fevereiro dessa forma, e eu tiver isso aqui que eu vou representar agora, ó, prestem muita atenção nisso aqui, galera. Ó. Prestem muita atenção. Se a gente tiver essa formação e, por exemplo, no mês de março, eu tiver um outro candle verde fazendo essa movimentação aqui, ó, um candle de
preço positivo para o mês de março, se eu tiver essa movimentação aqui, deixa eu até apagar esse outro retângulo aqui para não embolar, eu entenderia fortemente que Auren está mudando a direção para players de médio e longo prazo para voltar para onde? Para voltar para onde? Pelo menos voltar aqui para o seu canal de alta. Isso representaria, em questão de meses, uma valorização já de cerca de 30% a 40%. Se só isso acontecer, se a gente só retornar ao canal de alta da Auren, isso poderia representar uma valorização de 30% a 40%, tá, pessoal? Eu não estou dizendo, prestem muita atenção nisso, para você sair comprando Auren desenfreadamente. Mas uma coisa eu posso te dizer, estamos num dos melhores pontos de preço da história para a compra de Auren, tá? Isso eu digo com todas as letras, tá, pessoal? Porque estamos formando um possível 1, 2, 3 de compra no gráfico mensal, e se esse 1, 2, 3 for rompido para cima, ou seja, deixa eu chegar aqui mais perto, porque talvez alguns amigos não entendem isso que eu estou falando. Então deixa eu aproximar bastante. O que eu estou querendo dizer aqui, tá, pessoal? Olha só. Esse aqui é o candle de dezembro, esse é o de janeiro, e esse é o candle, e esse verde aqui é o candle de fevereiro, que até agora está positivo. Para os amigos terem uma noção, até agora, em fevereiro, só em Auren, a gente subiu 4,4%. Suponha aí vocês agora que hoje é dia 28 de fevereiro. Vamos supor isso aí, que é dia 28 de fevereiro. A gente terminou esse candle aqui exatamente nesse preço. Supondo que hoje é 28 de fevereiro, tá? E aí, o mês de março faz isso aqui, ó. O mês de março abre um outro candle positivo, superando essa máxima aqui, ó, do candle de fevereiro. Se isso aqui acontecer, pessoal, e vocês vão lembrar dessa live e vão falar assim, olha, aconteceu o 1, 2, 3 de compra nas ações de Auren. Para aqueles que gostam de operar até no médio e curto prazo, poderiam até cogitar uma operação de swing trade, que é comprar as ações de Auren para levar por algumas semanas, com talvez um stop loss aqui embaixo e um alvo lá em cima, pelo menos voltando aqui ao canal de alta da Auren, tá? Isso seria, por exemplo, uma operação, prestem muita atenção, tá, pessoal? Isso seria uma operação extremamente inteligente do ponto de vista do gerenciamento de risco, porque eu teria um stop de 13% para um alvo de mais ou menos 35%, tá? Então, até para aqueles amigos que não são investidores de longuíssimo prazo, eu estaria dentro de uma possibilidade real de uma operação de swing trade envolvendo Auren, tá? Então, o que eu quero de você, meu amigo e amiga que está assistindo essa live? Eu quero que, primeiro, que você entenda que estamos num dos melhores momentos de Auren, tá? Um dos melhores momentos de Auren para compras de longo prazo, para compras de longuíssimo prazo. Deixa eu voltar ao desenho anterior, tá? Então, você deveria entender que essa faixa que eu grifei aqui para vocês aqui embaixo, de preço, tá? Essa faixa que eu tinha grifado aqui para vocês, eu até apaguei para não embolar com outro desenho, ela demarca vários pontos de fundo ou de topo de Auren. Isso já é mais do que suficiente para você ficar atento, tá? Isso é uma coisa que a análise fundamentalista jamais vai te falar, jamais vai te entregar. E aqui no canal Lip Invest, você tem também esse conhecimento. Aqui a gente não entrega só fundamento, tá? Agora alguns vão falar assim, poxa, Felipe, beleza, você já falou de fundamento de Auren. De fundamento não, né? Você falou de gráficos de Auren. E de fundamento? O que você poderia falar? Bom, olha só essa desvalorização da Auren que veio por conta de diversos motivos. Um deles foi esse nível de alavancagem da empresa, que estava muito alto, devido à compra de AS Brasil. Os dividendos.
que começaram a patinar, com uma entrega aqui de um dividend yield de 4,72. A gente também teve, tá, um preço mínimo de Auren chegando a R$ 7,60. Algo realmente muito abaixo do que o investidor de Auren já viu. E uma máxima na casa de R$ 12,81, tá? Porém, todavia, entretanto, se a gente baixar um pouquinho aqui esses dados, falando sobre Auren ainda, a gente vai perceber, tá, pessoal, que a gente tem um PVP de Auren em 0,71. Deixa eu, inclusive, entrar aqui no histórico de PVP da Auren, tá, pessoal? Bom, no histórico de PVP, que tem até 2022, por exemplo, ela nunca esteve com um PVP tão baixo. Ou seja, ela nunca esteve tão descontada nesses últimos 3 anos, tá, pessoal? Esse é um dado interessante. A gente vê que sim, ela é uma empresa que atualmente está entregando um ROI baixo, tá? Para o porte dela ainda é um ROI baixo, mas isso por conta de que agora ela somou, tá, as suas operações, o ativo também de AES Brasil, tá, pessoal? Ela tem um PL hoje em 12,30, que é um PL acima de 10, ou seja, ela está negociando a mais de 12 vezes o seu lucro por ação, que é esse lucro aqui de 0,69 centavos. Então, do ponto de vista fundamentalista, ela teria alguns problemas, tá? Como um ROI um pouco aquém do que se espera de uma grande empresa, um PL também um pouco fora do normal, fora do range ideal para esse indicador, e talvez a única coisa que consolaria o investidor de Auren ou quem pretende comprar Auren seria justamente que ela está num PVP de 0,71 e da confiança de que é sim uma grande empresa, tá? E aí, eu tenho aqui dividendos que já foram melhores, inclusive ano passado ou retrasado, se eu não me engano, ela distribuiu um dividendo muito alto de um lucro, um dividendo na verdade não recorrente, tá? Inclusive vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui em 2023, exatamente em 2023, a Auren distribuiu um dividend yield de 22,84%, sendo uma das top 5 da bolsa em distribuição de proventos, mas isso enganou muita gente, tá? Principalmente porque muita gente comprou a Auren baseado só nesse dividendo de 2023, quando deveria ter analisado todo o histórico da empresa, tá? Ela tem uma média aí nesses últimos 4 anos de 8,13% em dividendos, não essa média de 22%, tá? Então aqui foi uma distribuição de dividendos não recorrente em 2023. Logo depois ela já veio para 4,56 e está agora em 4,72. Então, é uma empresa que deixaram de acreditar, porque o investidor brasileiro, ele é um investidor ansioso, tá, pessoal? O investidor brasileiro, ele quer comprar ação hoje e amanhã ele já quer que o negócio esteja 2% a mais, 3% a mais, 10% a mais. E não é bem assim, tá, pessoal?